E olha, eu vou falar agora com a Eli Lopes. Eli, a preocupação também nesse momento é com a saúde. A cidade está tomada por fumaça. Muita gente está combatendo o fogo como pode, inclusive jogando balde d'água. Mas não é só isso, não é só se aproximar da chama que causa perigo. O fato de você estar em uma cidade coberta por fumaça em vários pontos e respirando pode trazer problemas importantes e as autoridades estão preocupadas com isso, né, Eli? Verdade, Joelson. E olha, é mais grave ainda porque no início da nossa participação aqui no Mirante da Ponte Estaiada, onde a gente tem uma visão privilegiada de Teresina, a paisagem era uma. Agora, poucos minutos depois, nós já temos uma outra paisagem aqui. O JR vai mostrar para o nosso telespectador. Olha só aquele foco de incêndio que se formou há pouco tempo ali, lá na BR, segundo a avaliação aqui, Ladeira do Uruguai, mais ou menos, a fumaça tomou conta. A gente percebe aqui, pela visão do mirante, que a cidade está toda esbranquiçada, meio cinzenta de tanta fumaça. Tem um outro foco de incêndio que a gente pode perceber ali lá no fundo, ali já deve ser a região da Alegria. A fumaça também está bem alta e à medida que o tempo vai passando, a tarde vai chegando e iniciando a noite, a situação fica mais grave ainda e quem mais sofre são idosos e crianças e pessoas que têm problemas respiratórios. E sobre isso nós vamos tentar amenizar a situação e dar umas dicas com o Dr. Paulo Rogério, que é otorrinolaringologista, e ele vai falar para a gente o que a população pode fazer para tentar conviver com esse período. Boa tarde, doutor Paulo. A preocupação maior do nosso telespectador é principalmente quem tem em casa idosos e crianças. O que fazer diante dessa cena? Boa tarde. Sem dúvida é uma emergência, uma urgência que a gente está vivendo. A gente já estava com um clima muito quente e seco. Isso por si só já afeta demais a população, principalmente os dois extremos da vida, as crianças e os idosos. Agora a gente está com um cinturão de queimadas na cidade, que desde ontem intensificou a fuligem. Então isso as pessoas inalam esse produto tóxico e vai ter mais problema na via aérea respiratória, desde o nariz até os pulmões. Então você vai ter sintomas de obstrução nasal, espirros, secreção, sangramento nasal, incômodo na garganta, irritação, tosse, pigarro, podendo evoluir até para os problemas pulmonares que atingem principalmente as crianças e idosos, as pessoas que têm asma, que têm algum enfisema, são as pessoas que vão mais sofrer nesse período. O que a gente pode fazer, por exemplo, quem não tem como evitar uma exposição ao sol e trabalha ao ar livre? Olha, a hidratação, né? A água, ela é fundamental, manter uma boa hidratação. Pode usar soro fisiológico também nas narinas para lavar, mas a hidratação é fundamental. Tentar se proteger na medida do possível. Agora, por exemplo, o que a gente está inalando com ar totalmente poluído, você não tem como evitar. Algumas medidas, em casa, fechar portas e janelas para evitar essa fuligem de entrar. Então, isso vai diminuir essa exposição aos tóxicos, né, as substâncias tóxicas que vêm nessa fumaça. Quem tiver condições, por exemplo, pode comprar um umidificador ou usar aquela alternativa de colocar uma bacia d'água, um balde d'água onde for dormir, onde estiver, ameniza? A umidade ela está em torno de 20% a 30%, está baixíssima. O ideal é que ela fique em torno de 55%. Então a gente pode lançar a mão de medidas práticas, uma toalha molhada, uma bacia com água, e o ideal são os umidificadores. Lembrar que o umidificador nessa época é para ser usado. O umidificador faz mal na época de chuva, em que a umidade já está em torno de 80%. Então, os umidificadores hoje mais modernos até vêm com start-stop, que quando chega em 55% eles param. Então, não vai favorecer o fungo e o ácaro, né, que é uma das preocupações do uso do umidificador. Ele hoje, nessa época agora, ele é muito necessário e é muito bem-vindo. A roupa também ajuda a proteger? Uma manga comprida, por exemplo, uma roupa mais clara? Sem dúvida, roupas claras, né, roupas essa época de linho, de pano que deixe transpirar, né? Então as roupas são fundamentais também. É uma situação muito complicada, não é, doutor Paulo? Principalmente para as pessoas que não têm como evitar esse tipo de exposição e tem que trabalhar sem um ar-condicionado, expostas ao sol. A gente vê aí as imagens de Teresina, olha só como é que está a situação. E o JR vai mostrar agora, Joelson, a gente conversando um pouco com o doutor Paulo aqui nos bastidores, ele mora aqui próximo da região e ontem, inclusive, os moradores estavam preocupados com o foco de incêndio que aconteceu aqui próximo ao Mirante.
Ali naquele trecho, o JR vai mostrar para a gente, ali é um terreno baldio, não é, doutor Paulo, que começou um foco de incêndio e os próprios moradores tiveram que tomar as providências, chamar os bombeiros, porque poderia ser bem mais grave. Sem dúvida, e a gente fica preocupado, né? A gente viu há pouco o secretário falando a respeito das medidas efetivas para evitar essas queimadas, né? Mas a gente vê dentro aqui da área urbana, né? Um terreno baldio que a gente não sabe se foi acidental ou não, mas queimadas todos os dias aqui ao redor tem, então afeta toda a população. E como você falou, as pessoas que têm que trabalhar, elas infelizmente não podem deixar de trabalhar e tem que ter esses cuidados na medida do possível de hidratação. Repito novamente, a água é nosso maior tesouro, né? E nesse caso também tem que tomar muita água. Obrigada, doutor Paulo Rogério, que é otorrinolaringologista, a gente mostrando um pouco aqui dessa situação da paisagem de Teresina, que à medida que as horas vão passando, Joelson e telespectador, a nossa cidade vai ficando cinzenta, vai ficando esbranquiçada e tornando inviável, inclusive, para respirar. É uma situação muito complicada e daqui a pouquinho a gente vai falar com um representante da Defesa Civil e mostrar também o que é que já está sendo feito, principalmente no interior do estado, para tentar mudar um pouco essa situação e a gente conviver até o início do período chuvoso, com fé em Deus que vai chegar. Eli, agora Eli, você acompanhou hoje pela manhã você acompanhou a situação vivida por alguns moradores ali na zona leste da capital, que foram vítimas de um incêndio de grandes proporções. Você esteve por lá hoje pela manhã, né, Eli Lopes? Verdade, Joelson, a gente foi mostrar como é que estava o dia seguinte a esse incêndio de ontem à noite, que assustou bastante os moradores. Foi um incêndio de grandes proporções, moradores chamando carro-pipa, animais que não conseguiram resistir ao fogo, árvores também que foram mortas, e a gente vai mostrar para o nosso telespectador como é que está a situação lá hoje pela manhã. Na manhã desta quinta-feira, ainda tem fumaça atrás do condomínio Vila de Gales. Em alguns trechos, o fogo ainda resiste. Com o vento, ele corre o risco, inclusive, de se espalhar novamente. No meio da fumaça, é possível ver animais que não conseguiram escapar das chamas. Atrás do condomínio está tudo cinza. Árvores queimadas e com tronco oco devorado pelo fogo. A manhã desta quinta-feira, aqui por trás do condomínio Vila de Gales, foi para fazer reparos. Essa árvore aqui, por exemplo, esse pé de jatobá, chegou a cair por cima do muro de uma das residências, o muro do condomínio, e destruiu a cerca elétrica, parte da cerca elétrica. O pessoal da SDU já está aqui nesse momento retirando os galhos para desobstruir essa rua, que ficou interditada com a queda da árvore, e também a nossa equipe chegou a ser alertada pelo pessoal da prefeitura para se retirar aqui do local, porque essas outras árvores que também sofreram com fogo podem cair a qualquer momento. A equipe da SDU já está preparada para novas chamadas. Aqui corre o risco aí, ó, sério o risco, ela está... O tronco está oco, né? É oco, aí o fogo está queimando, aí provavelmente o esmera desce, ela cai. Vocês já vão retirar essa daqui, desobstruir a rua? Essa aqui vai ser retirada, desobstruir a rua, para dar acesso. E essa daqui provavelmente mais tarde amanhã ela pode cair também por causa do fogo. Os moradores estão preocupados com a atuação do Corpo de Bombeiros e estão chamando carros-pipa para ajudar a apagar o fogo. A gente teve que chamar aí o carro-pipa em função de que os bombeiros já não estão mais dando conta do atendimento, né? A gente liga, já não atende mais e aí era uma questão mesmo de emergência. Inclusive a casa do prefeito de Coelho Neto já estava pegando fogo e a gente teve que realmente contratar um carro-pipa. Os moradores estão assustados, né, com essa situação? Muito preocupado justamente porque são muitos focos. Eu já estive olhando ali em loco e realmente tem muitos focos. Alguns já apagaram, mas ainda tem outros aí que com essa ação do vento aí, o clima seco com certeza pode piorar, né? O carro-pipa tem 8.000 litros de água e a carrada é vendida a R$ 250. O proprietário da empresa diz que nesse período é comum esse tipo de atendimento. A gente normalmente atende as obras, mas numa emergência dessa a gente desloca uma pessoa para apagar um foco de incêndio e colaborar com essa queimada que está acontecendo aí na cidade.